Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 5 do podcast Papo de Especialista. Marketing e trade marketing estão em tudo, inclusive na minha farmácia. Meu nome é Gustavo Pires e eu sou o gerente de marketing de varejo da Interplayers. E para você aquecer para o nosso podcast, gostaria que você refletisse sobre a seguinte pergunta. Se a gente perguntasse agora ao seu cliente como foi a experiência dele com a sua loja e o que poderia melhorar, qual seria a resposta dele? Então pense nisso enquanto a gente apresenta aqui os nossos convidados e começa o podcast com vocês. Bem-vindos. E para falar sobre esse tema super relevante para a sua farmácia, nós trouxemos 3 especialistas, o Rogério Lima, da Retail Pharma, o Fernando Cascardo, fundador da Leloa, e o Oscar Basto, nosso diretor de varejo da Interplayers. Bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui com a gente no nosso podcast. E para a gente já começar a aquecer um pouquinho a nossa discussão, eu queria perguntar aí para o Fernando e para o Rogério o que é marketing e trade marketing no dia a dia de uma farmácia, para a gente desmistificar esse assunto que muitas vezes é um pouco nebuloso para um dono de farmácia, principalmente uma farmácia independente, né? Legal, obrigado primeiramente pela participação com vocês aqui. Acho que é super importante a gente quebrar paradigmas, falar de temas que às vezes aparecem como sendo temas muito complexos, mas na verdade, se for ver no dia a dia, muito do que você faz na farmácia são técnicas de marketing, mas às vezes você não consegue talvez padronizar, estruturar e fazer com que elas cheguem de fato serem percebidas pelos clientes, né? Eu costumo dizer que eu acho que marketing, o Rogério tem uma grande experiência também, eu queria passar para ele depois, mas para mim marketing é experiência, né? Hoje em dia a palavra que mais traduz talvez o conceito de marketing é uma boa experiência, uma experiência bem sucedida, onde desde o primeiro contato que eu começo a ter a necessidade de ir a algum lugar para comprar algo, adquirir alguma coisa, eu já vou tendo experiências de informação, de consumo, de interesse. Ao entrar num ambiente de compra, como uma farmácia, por exemplo, eu vou convivendo com uma série de experiências muito ricas até efetivamente eu concluir aquela transação. E logo após que eu faço isso, eu tenho uma outra experiência enriquecedora, que é como eu passei por esse processo e como a farmácia me acolheu para saber se eu continuo voltando, retornando àquele estabelecimento. Essa é uma experiência que para muitas pessoas é diferente. Para mim, para um homem, para uma mulher, para uma gestante, para um idoso, né, saber reconhecer isso é essencialmente o conceito de marketing, né? Passar para você. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Gustavo, obrigado aí por estar com essa turma de feras aí nesse bate-papo. E eu vou pegar o gancho do Fernando. É isso aí, Fernando. Eu acho que o marketing é a nossa relação com determinada marca, seja ela um produto de uma indústria, seja um varejista. Então, o marketing é a nossa relação. E a gente traz nessa relação um histórico de grandes experiências, positivas ou negativas, né? Para a gente ter no final esse valor percebido que a gente tem com determinada marca ou prestador de serviço aqui, um revendedor, um varejista, no caso aqui do varejo. E o trade é a aplicação disso bem voltado para o ponto de venda. Então, quando a gente pensa nessa experiência que o cliente tem dentro de uma farmácia, a maneira como ele interage com os produtos, a maneira como ele é atendido, a maneira como ele recebe uma oferta e uma promoção, isso a gente já entra numa esfera do trade marketing. Então, de uma maneira muito simplista, o marketing é a relação que a gente tem com a marca da sua loja, você varejista que está ouvindo a gente aqui, e o trade marketing é a forma como você convida e executa a sua loja para a experiência de compra do seu cliente. Então, a gente vai falar muito sobre isso, né? O trade é bem na hora da gente aplica todas essas estratégias na hora da compra, na hora que o cliente está pagando a sua cesta de compra na tua farmácia, tudo isso é um ambiente que a gente chama mais de trade marketing. Acho que é um resumão aí que eu quis passar para vocês. Legal, Rogério, Fernando. Então, é tudo sobre experiência, né? Como que o cliente enxerga a farmácia, né? Hoje a gente vê muito essa palavra jornada, né? Mas Sim. no fundo, se te olhar, né, essa experiência é uma experiência de contato com a marca, com o serviço, com todo aquele aparato que você constrói na sua farmácia que faz com que você busque encantar e reter, né, esses clientes para perto de você. É uma tarefa muito difícil, não vou falar que é fácil não, porque... Não é trivial, não, né? Não vou falar que é fácil, que a gente pode subestimar, mas é uma tarefa árdua, né? E que muita gente faz muito bem. E que eu acho que a gente tem que multiplicar essas práticas e ajudar os que estão precisando ainda mais, né?
E que detalhes fazem diferença, né? Totalmente. Perfeito. Então é tudo sobre experiência e jornada do cliente, né, Oscar? E quando a gente fala, né, a gente fala muito na Interplayer sobre a jornada do cliente, a jornada do paciente. Então eu queria abrir aqui um pouquinho para você falar um pouquinho e nos contar o que é essa jornada e como a gente mede isso numa farmácia. A jornada, ela começa desde quando você tem um contato com a marca, um contato com a loja, né? Então vai desde quando você está chegando pode até antes, né? Como você teve um contato com um site, com um WhatsApp, mas pensando numa jornada com a loja física, quando você está chegando, se você tem um lugar para estacionar, se ele está limpo, se está iluminado, como você entra na loja, como você percebe a loja, se ela está organizada, se não está. E a gente na Interplayers fala muito da jornada, né? Linkando aqui com a jornada dos programas de fidelização, porque é uma jornada que ela é um pouco diferente da jornada de uma compra de um medicamento, de um produto que você não tem um pouco mais de burocracia inicial, digamos assim, para você participar de um programa de fidelização. Então, essa jornada do cliente, ele vai desde quando ele vai chegando na loja até finalizar a compra e até no pós-venda, né? Sem dúvida. A gente tem que lembrar que o pós-venda também é algo importantíssimo. Também é jornada, né? Acho que, completando o que você falou, né? A experiência, especialmente quando a gente atende o paciente crônico, né? Da jornada, ela inicia muitas vezes antes até mesmo de descobrir que está doente, né? Muitas vezes ele tem sintomas, ele tem uma necessidade de ir ao médico, fala, acho que está na hora de eu ir ao médico para fazer uma consulta, um check-up. Aqui já começou uma jornada, porque ele já está se nutrindo de informação. Às vezes ele vai perguntar na farmácia, é comum ter isso? Ele pede uma assistência de um auxílio farmacêutico para o farmacêutico orientá-lo até de como ele deve seguir em frente com isso. Aí ele vai para o médico, ele descobre que ele de fato pode ser informado que ele adquiriu uma doença ou que é hipertenso, é diabético, alguma coisa assim, inicia um processo de diagnóstico que é toda uma fase sofrida, doída, que ele precisa de muita informação, que ele precisa de muito de apoio de todo mundo, de toda a cadeia, né? E ele vai para o tratamento. Então essa jornada, na verdade, ela é muito extensa e ela é formada por várias etapas mesmo, que é o que a gente fala, pós-venda, né? É o momento que eu estou em tratamento e que começa a haver uma série de serviços, uma série de atenção que a farmácia vai dispensar em apoio a toda a cadeia, né? Para fazer com que isso funcione e que eu tenha esse paciente numa jornada perfeita, né? No momento perfeito de experiência, né? Eu queria complementar, Fernando, o teu ponto assim, de jornada. Eu gosto de simplificar muito 3 etapas clássicas aqui, que é o pré-loja, dentro da loja e o pós-loja, né? Então a gente pensa numa maneira mais ampla aqui. No pré-loja, que a gente vê as ações hoje de um varejo farmacêutico, né, atuando de uma maneira muito, muito forte também. Desde a sua forma de você se comunicar, seja em mídias sociais, seja num canal de WhatsApp, seja até numa vitrine da loja convidativa. Isso é o que a gente chama de atração do cliente para dentro da loja, o pré-loja, né? Eu vejo também alguns varejistas fazendo um trabalho muito forte junto à classe médica também. A gente falou disso, de jornada do paciente. Muitos varejistas querem ser reconhecidos, inclusive no ambiente médico, como uma loja que vai atender bem a sua receita, vai ter uma prestação de serviço adequada, claro, vai ter um preço adequado para aquele paciente. Então, o trabalho de pré-loja é muito importante. Dentro do PDV nem se fala, acho que é o nosso dia a dia, é o clássico, a gente vai falar bastante sobre isso, que envolve muitas ações de trade marketing. E o pós-loja eu diria que é uma grande oportunidade que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente desenvolver muito esse serviço pós-experiência dentro do PDV. Né? Hoje o fenômeno que tem desses serviços clínicos, né? O trabalho mais proativo de um farmacêutico na jornada de um paciente, isso é muito importante. Então hoje eu digo que o paciente está um pouco solto aí, né? Ninguém está acompanhando ele numa adesão ao tratamento, num cuidado mais amplo da saúde, com atitudes mais preventivas em cima da sua enfermidade. Então, eu vejo muito isso. A jornada ela envolve tanto antes da loja, a experiência no PDV e o pós-PDV, que gera muito o quê? Engajamento aqui, fidelidade ao varejo, né? Que tem a ver com essa história do marketing que a gente falou um pouquinho antes aqui. Tudo isso é um composto de marketing, né? Que é a experiência que o cliente tem com a sua loja. Perfeito, Rogério, é isso mesmo. É o pré-loja, loja e o pós-loja. E seguindo nessa linha, né, Fernando, você faz um trabalho com a Deloa de olhar e mapear ali os diferentes perfis de clientes que uma farmácia recebe, né? Então, eu queria
Queria ouvir de você. Quais são os principais perfis de clientes que eu vou ter na minha farmácia? Eu vou me concentrar talvez mais numa grande fatia que tem na farmácia, que são talvez 2/3, provavelmente, dos pacientes, que são pacientes portadores de doenças crônicas, né? Até para talvez trazer um pouco, e acho que o Rogério me ajuda no complemento também de outras visões que ele tem, bastante ricas também, no mundo mais amplo até que a farmácia tem, como um centro de serviços e de conveniência, né? A gente tem muita pesquisa feita com o paciente, a gente tem ouvido bastante esses grupos, né? E a gente encontra no paciente crônico alguns perfis muito clássicos, né? O primeiro dele é aquele paciente que a gente chama de iniciante. Ele acabou de sair do médico ou por uma consulta de urgência ou por uma consulta de rotina e descobriu que está doente. E descobriu que tem uma doença que ele jamais achava que poderia ter. Uma mulher que entrou numa fase já da idade mais madura que descobriu osteoporose. Cheia de dúvidas. Como vai ser essa doença? O que vai acontecer comigo? Como é que eu posso me informar? E hoje ela vai se nutrir hoje de muita informação na internet, na farmácia, nos amigos. Ela vai tentar saber o que está acontecendo. Essa é a fase do pré, né, que a gente está falando. Eu começo a ver quem me ajuda, né? Existe muita gente que nessa hora vai buscar informação e está carente de informação. E a farmácia é um grande centro de apoio para isso. Apoio estruturado, né? Apoio que oferece através do farmacêutico, serviço de assistência, tudo para que ela se coloque numa posição protagonista. Um outro grupo muito importante que aparece nas pesquisas é o amedrontado. Ao descobrir que eu estou doente, eu começo a ter medo. Que eu falo, o que vai ser o meu futuro? O meu emprego está comprometido? A minha atividade social, o meu futebol, meu churrasquinho de final de semana, né? Algumas doenças, elas mudam muito a característica da vida das pessoas dali para frente. E o medo vem junto. E o papel dessa hora é eu acolher esse paciente para falar o seguinte, calma, vai dar certo se você acompanhar tudo que essa doença e tudo que esse tratamento preconiza para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Ali para frente a gente vai encontrar outros estereótipos de pacientes, né? O excesso de confiança é um perigo, porque muita gente às vezes fala, já domino tudo, eu sei de tudo. E por saber de tudo, às vezes eu também começo a acreditar em fake news, coisas que estão por aí perdidas no mundo da internet. Troca o tratamento por uma... E troco o tratamento, ou acho que eu posso interrompê-lo a qualquer... eu estou bem. Tem doenças que são muito silenciosas, né? Então, de repente, eu acho que eu estou bem, não estou tendo mais nada, não senti mais nada. Dá uma paradinha. Esse fim de semana eu vou tomar uma cervejinha, vou fazer um churrasco, né? Esse tipo de paciente, ele se coloca numa postura muito de tipo, eu estou certo do que eu estou fazendo. E a farmácia, nesse momento, é um centro de atenção de serviço, fala assim, não, cuidado, você não pode parar. Ou que terapias, né, complementares, que a gente chama de multidisciplinares, são importantes para ajudar esse paciente nesse momento para falar, olha, se você se autoajudar, você vai melhor ainda na condução do seu tratamento. Então, esses diferentes perfis, a gente vai vendo, eles vão conversando em grupos na internet, eles vão se formando e a gente fala, olha, são grupos que eu, na farmácia, vou ter que entender. Aquela pessoa com dúvida, com medo, ou se achando, não, eu conheço muito bem, mas às vezes não sabe, né? Eu ouvi uma paciente, só rapidamente falando de uma paciente com tratamento de osteoporose, uma senhora, ela falou, eu tomo meu solzinho todo dia. A que hora a senhora toma o sol? 11h30, meio-dia. Esse não é o melhor horário para tomar sol. A absorção do sol no organismo não é nesse horário. Um farmacêutico poderia estar orientando melhor isso para ela, né? E esses pequenos detalhes que você falou agora há pouco, né? São nos pequenos detalhes que eu faço a diferença, né? Que eu marco presença, né? Então, acho que esses perfis são muito importantes e no dia a dia no balcão, acho que você convive muito com esses perfis e consegue rotular melhor até do que eu aqui, né? Eu queria até acrescentar, Fernando, ótimos pontos aí, né? A gente tem... É difícil isso, não dá para estereotipar, né, um único perfil. E a gente veio com um fenômeno recente agora, que é a influência do digital, né? Aquele perfil aí que quer se interagir, quer ter esse canal digital muito ativo no seu dia a dia, seja pela conveniência, pela facilidade, enfim, ou por estilo de vida mesmo. Então, a gente começa a ter agora a mescla desses perfis tradicionais, né, de uso de medicamento, que tem esses comportamentos bem distintos aí apontado pelo Fernando, com também essa pitada mais pós-moderna no digital, sabe? Então, esse é um ambiente, né, de comunicação que a gente precisa entender o perfil dos nossos clientes que a gente está atuando. Isso varia muito. É difícil a gente vir aqui e cravar, gente, aposte 100% só no digital. Não dá para cravar isso. O Brasil é muito grande. Cada um tem um perfil de cliente que visita a sua farmácia de uma maneira muito peculiar. Então, a dica aqui é conhecer bem o seu perfil de cliente. Você pode estar numa região que talvez tenha um maior tráfego na tua loja de idoso. Idoso tem uma situação muito específica. Você pode estar num bairro mais de jovem e vai ter um perfil diferente. Então, a dica aqui é conhecer a fundo o seu cliente, ter esse parâmetro aqui,
esse conhecimento da sua vizinhança, do perfil do público que entra na tua loja. E aí eu só queria lembrar que você tem o cliente omnichannel, né? Então você tem um cliente que ele em algum momento ele vai comprar pela internet, ele vai comprar na sua loja, ele pode comprar pelo WhatsApp. E aí a experiência de compra dele tem que ser também uma experiência em todos esses canais que sejam satisfatórios, né? Um termo que os marqueteiros estão usando, o marqueteiro é louco para inventar a gíria, né? De sofisticado. Adoro. Né? Adoro. Eles chamam de phygital, Digital. né? É um consumidor híbrido, né? Que é físico e digital ao mesmo tempo. Essa talvez seja o grande ponto da pegada aí. Ele não é totalmente digital, mas também já não é tão totalmente físico, né? É um cara que, dependendo da idade, classe socioeconômica, tudo, ele é mais digital do que físico ou mais físico do que digital, né? Então, mas essa realidade está clara. A gente está vendo que essas pessoas são híbridas, né? E a gente tem que entender esse fenômeno aí é fogo, não tem que entender. E até para complicar um pouquinho o digital, né? Você ainda tem a pessoa que está na loja e está consultando Tá pesquisando o né? preço Na hora. pelo celular, Ele né? já Então vem você ainda munido. tem no próprio ato da compra o cliente que faz. O cara já vem pronto, ele vem com tudo na mão, informação, com bula, com tudo, mas vem com muita dúvida. Né? A própria porque eu li uma Equivia, né? A bula- própria Equivia começou a monitorar isso. A Equivia, ela trouxe uma unidade nova de negócio para entender esse comportamento de compra, do digital mesmo. Eles estão já identificando um percentual da população que faz a compra no físico, mas no momento lá do físico está pesquisando online, ou ao contrário, vai lá no PDV físico para conhecer um produto e depois lá em casa vai comprar no online. Então a brincadeira tá divertida, Fernando. O negócio tá agitado, vou pensar assim. Isso quando ele não tá na sua loja, mandando mensagem pro concorrente que tá na esquina perguntando o preço. Né? Mas essa é a realidade. Eu acho que nós temos que entender que, né, hoje existem alguns artefatos que a tecnologia pode ajudar bem. Você pode endereçar os seus produtos para uma busca no Google, né? Você tem facilidades hoje que antigamente era muito difícil de você ter. É muito fácil você criar um perfil numa rede social. Quer dizer, então, acho que você tem que estar atento a isso, porque esse grupo, independente da idade, né? Falo para minha mãe, tem mais de 70 anos e está lá no WhatsApp do jeito dela, mas está lá. Gosta de ver um vídeo no YouTube, né? Então, mas não é um público nativo digital, não é. Mas eles consomem esse serviço. Então, eles podem estar consumindo o serviço à altura do perfil que eles são, né? E são influenciados também, né? Totalmente. E seguindo um pouquinho, né? Quanto que a experiência que a loja proporciona para o cliente pode impactar de fato no resultado de vendas da farmácia? E como fazer isso de maneira que a gente respeite essa nova realidade digital? Vou passar para o Rogério primeiro, depois eu falo. Vamos mudar a ordem aqui. Vai lá, Rogério. Esse avanço do digital, assim, bom, primeiro ponto, né? Hoje é uma questão de necessidade. Então, eu acho que o varejo farma ele foi muito ágil nisso até, né? Quando veio pandemia, lockdown, eu acho que o varejo independente ele foi o primeiro a botar a sua faixa na entrada da loja. Comunique-se com a gente no canal do WhatsApp. Então, o WhatsApp eu digo que é o primeiro grande passo da digitalização de um varejo e é muito efetivo, né? A gente tem lá um canal de comunicação no WhatsApp. Eu me lembro eu rodando o campo no meio da pandemia. Eu vi varejista no balcão colocar uma farmacêutica no canto do balcão o tempo todo no computador. Eu perguntei para o dono o que ela está fazendo ali. Ela está no canal WhatsApp. Então, o WhatsApp ele é muito democrático para quem quer fazer um contato digital e iniciar essa comercialização. Então, é importante o varejo entender que eu não faço digital porque eu não tenho um app ultra revolucionário, um e-commerce do melhor dos mundos. Tudo bem, mas você interage no celular. O importante é a gente estar aqui, ó, no celular do teu cliente, né? Ele está aqui. Você tem um canal ali nessa interação hoje do Zap Zap, como o Tano fala aqui. Então, eu acho que é entender essas formas de a gente se relacionar da maneira mais simplista possível como essa, até indo, né, dando passos em mídias sociais, né, fazendo um trabalho aí muito interessante, que é muito positivo fazer também um trabalho de mídias sociais. Você vai dando passo a passo nisso. Então, hoje está muito mais fácil a gente criar a nossa marca, né? Mostrar o nosso DNA também na esfera digital de uma maneira muito simplista. A gente não está falando aqui em grandes plataformas, grandes investimentos aí, daquelas plataformas da NASA aí para operar o e-commerce, muito pelo contrário. E a gente tem um efeito também muito interessante, que eu vejo muito varejo independente também desenvolvendo o seu negócio, ampliando os seus canais de vendas aqui, através das plataformas também de marketplace.
Isso é muito comum. Eu vejo alguns varejistas desenvolvendo negócio, colocando a sua marca lá nas ferramentas ali de marketplace, seja até num Rappi da vida, em grandes cidades, seja numa Amazon da vida, no marketplace. Você tem ali, né, uma forma de ampliar a sua participação nesse universo digital de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida e muitas vezes com pouco investimento. Então, a gente tem que estar atento, né? O cliente lá na ponta, esses perfis de clientes querem cada vez mais interagir, né? O Fernando falou da mãe, minha mãe também, né? Ela interage lá no WhatsApp, ela tem um canal de WhatsApp direto no farmacêutico que ela interage. Então, é isso. A situação mudou. Agora, quando a gente vai para o ambiente digital, a gente precisa entender algumas lições de casa que são muito importantes, né? Responder rapidamente ao nosso cliente, isso é um tema importante, ou seja, quem na tua loja vai ficar responsável por essa comunicação no online? Muito importante, isso impacta em quadro de funcionários da tua loja. Então, não é só ter, né? É a ter, mas, de novo, linkado com aquela experiência que a gente quer desenvolver, né, para o marketing da tua farmácia cada vez mais fortalecido e, obviamente, os resultados financeiros vão vir, né, de carona com tudo isso. Então, é isso. Acho que o digital ele veio para ficar e a gente tem que ampliar cada vez mais, né, os nossos canais de comunicação com o nosso cliente. Ponto que eu também acho que é importante ressaltar é a própria mudança que os programas de pacientes sofreram nos últimos anos, né? De um tempo para cá, os programas de pacientes, pelo menos as indústrias que a gente tem percebido, que a gente atende em conjunto com o portal da drogaria, né, com o programa Mais Cliente, nós temos visto uma mudança de reposicionamento muito grande dos programas, saindo do rótulo tradicional de um programa de desconto para um programa de serviços, né? Se você entrar no site de programas grandes aí, como não sei se posso citar aqui, mas programas como Faz Bem, ou Se Cuida, o MS Saúde, todos esses programas, se você entrar, você vai ver a quantidade de serviços, de conteúdos, de informação que está se levando para esse paciente, justamente para apoiá-lo na sua jornada. O seu papel na farmácia é muito importante estar nessa cadeia, porque você faz parte desse ecossistema e tanto para receber o paciente, quanto para fazer uma adesão bem feita dentro daquilo que a indústria precisa, captando informação, que é um ponto importante justamente para que você possa se conectar com ele toda a jornada. Então tem pontos muito importantes. Essa mudança de posicionamento ela vem numa velocidade muito grande. Eu tenho visto com toda certeza, acho que talvez mais de 80% dos programas se reposicionou nos últimos anos, né? Focando na essência de serviço, trazendo consultas de apoio, serviços multidisciplinar, atendimento via canais digitais como o WhatsApp, trazendo a farmácia através de centros de serviço. Eu vi no programa anterior de vocês falando sobre atendimento de teleorientação e serviços clínicos na farmácia. Quer dizer, o cara que está antenado nisso tem que estar olhando o seguinte, ó, eu estou nesse mundo ou não? Né? Se eu não me inserir ali, estou perdendo a possibilidade de retenção, estou perdendo a possibilidade de encantar alguém numa experiência, de pegar um paciente que vem morrendo de medo e que nessa hora eu recebo ele para o programa, recebo ele bem, eu vou acolhê-lo para entender o que é o programa e o serviço que ele presta e vou fazer um papel também na ajuda, como assistência farmacêutica ali. Cara, tem um ganho aí violento aí que a gente tem que olhar. Essa experiência muito legal esse tema, Fernando, muito legal. E finalmente, né, os programas de paciente deram um passo mais prestador de serviço. Eu acompanho esse movimento há bons anos no mercado, sempre fui um grande defensor desses programas olhado para a saúde, e esse é o ambiente hoje do mercado farma, né? A gente ganhou um legado aí pós-Covid, pós-pandemia, de uma agenda de serviços farmacêuticos. Vocês tiveram, né, já em alguns momentos com o Cassiano Correr, né, colocando toda esse avanço que o Brasil teve nisso, e a farmácia precisa entender que essa prestação de serviço à saúde do brasileiro vem mudando muito. E é muito rico, você falou desses programas, né, essas prestações de serviço. Eu ainda vejo o varejo farmacêutico um pouco distante desses conteúdos que são gerados pelo programa, e o varejo, muitas vezes, ele não está participativo nisso. Então, é muito interessante entender quais as dicas de saúde que os programas da indústria oferecem ao seu paciente, né, dentro do programa. Se aproprie dessas dicas, porque é isso que o paciente quer. A gente precisa ter consistência nas mensagens a esse paciente não aderido, esse paciente que está mais fiel ao tratamento. E é interessante que isso tem tudo a ver com cesta de compra da farmácia. O paciente mais aderido ao tratamento, óbvio, ele vai ter um gasto maior, né, naquele medicamento, mas ele não leva só aquele medicamento. Então, um paciente mais aderido a diabetes, ele não vai levar só aquela molécula de diabetes, mas ele vai ter um comportamento muito mais aderido à medição de glicemia, alimentos mais saudáveis e outros temas no entorno do diabetes, cuidado com a pele, e assim por diante.
Então é muito rico, é muito estratégico para a farmácia se apropriar também desses recados ao paciente que os programas de benefício da indústria levam. É muito legal, eu sou um grande fã dessa história, mas eu vejo grande oportunidade ainda da farmácia se apropriar, sabe? E entender que mudou a relação do paciente com a farmácia. O que era uma relação pré-pandemia, muitas vezes ancorada numa relação transacional de compra de medicamento, hoje a gente vê essa história avançando. Eu acho que os desafios aí de atenção farmacêutica é só o início de uma história que é uma mega tendência no Brasil, né? Então, importante você, varejista, faça essa pergunta. Quanto você está se apropriando dessa prestação de serviço à saúde junto ao público da sua região, né, do seu bairro, da sua atuação comercial? Eu queria só destacar que, falando dos programas de fidelização, e aproveitar esse gancho que o Rogério falou, começando com a porta de entrada do programa, que é o preço, né? O preço, ele não é da farmácia. O preço é do cliente. Ou seja, se ele compra aquele produto CPF, no programa, né? exatamente, do programa na sua farmácia ou na outra, o preço vai ser o mesmo. Agora, o que é que você pode fazer naquela venda que você vai fidelizar aquele paciente para que ele não vá em outra farmácia e ele continue comprando na sua, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Bacana isso. E destacar tudo que vocês estavam bacana. falando. Isso mesmo, acho que é essa democratização do processo, né? Que você falou, o preço é seu. Portanto, você está nivelado ali. Agora, o que vai fazer o plus é a diferença de perceber. Exatamente. Isso que o Rogério falou é bem legal. Você lê e a farmácia ser um grande tradutor do que está naquela orientação ali. Porque aquela orientação, às vezes, para uma pessoa, talvez, de uma dificuldade até de conhecimento, ou uma idade mais avançada, ou até mesmo uma dificuldade até de conhecimento básico, para a farmácia é uma grande tradução. O que significa tratar um paciente com asma que eu preciso orientá-lo como ele tem que higienizar o ambiente da casa dele? É muito amplo isso. Só que eu, como farmácia, se eu conseguir dar esse apoio para essa mãe, para esse pai ou para esse paciente, eu estou abraçando esse cara, né? E por trás disso, lógico, eu estou oferecendo uma ótima condição e estou oferecendo serviços. Então, o prato está na mão. A gente tem que aproveitar esse filão de oportunidade aí, né? Fernando, é engraçado, faço muito trabalho com a indústria, como vocês sabem, né? E aí, às vezes, a equipe de propaganda médica das indústrias, que é gigante, né? Espalhada pelo Brasil todo, muitos representantes comerciais da propaganda médica visitam o PDV da farmácia. E muitas vezes essa visita, ela pode ser tão mais rica em termos de troca de informação, porque normalmente o representante ele vai lá ver estoque, né? Como é que tá? Meu produto aí que eu estou promovendo está no estoque, né? Fica naquela relação simplesmente comercial da venda ou não do medicamento. Então, só que aquele propagandista, ele conhece muito a história da jornada do paciente. Ele sabe que a indústria tem um programa sério de serviços a esse paciente, que o paciente pode ter uma atitude mais preventiva. Então, aproveitem aí, varejistas que recebem os propagandistas da indústria, explorem melhor essa relação, né? O que eles podem trazer de informação mais rica que você, como farmácia, pode se apropriar para ajudar o paciente no final da história, né? Então, eu sempre puxo a orelha da indústria para trazer. O que mais vocês estão trazendo para o PDV? Não é só ver preço, estoque? Não, vamos ter uma troca. E isso também é marketing, também é trade, Isso né? é marketing, Exatamente, Super, Oscar, super, na veia, né? E eu digo mais, até dependendo da farmácia, e dependendo da farmácia, da região que você tiver com a sua farmácia, é pioneirismo. Sem dúvida. Deixa eu até aproveitando essa carona, tem uma pesquisa logo saiu no período pós-pandemia, uma pesquisa que revelou que 70% dos brasileiros apontaram a volta da compra em ambientes próximos ao local de moradia. Ou seja, é a valorização da farmácia de bairro, que eu estou falando aqui, do comércio de bairro, né? Muita gente começou a reconhecer que perto de casa eu tenho talvez uma farmácia mais tranquila, onde eu posso entrar com movimento, com mais tempo de serviço, né? Então, algumas percepções você tem que ver, olha, esse mundo mudou pós-pandemia. A gente tem a internet, essa composição digital aí vindo aí e tal. Mas, ao mesmo tempo, tipo, às vezes na minha comunidade, no meu bairro, né, eu percebo um comportamento de diferença. Muitas pessoas estão trabalhando hoje muito no escritório, muito em regime híbrido, né? Parte trabalha em casa, faz home office e tal, e parte trabalha no escritório. E esse cara está consumindo como agora? Ele talvez migrou de uma farmácia de um grande centro para uma farmácia, às vezes, numa região do bairro, que você tem que falar, pô, esse consumidor eu não conhecia. Ele é relativamente novo para mim. Aproveita isso, porque isso aí é uma grande fatia que está mudando de mão, às vezes, né? E com todo o aparato de um programa para apoiar a farmácia, né? Então, o varejista tem onde buscar, inclusive, o conhecimento para entregar esse diferencial de atendimento, né?
E falando um pouquinho de trade, aqui a gente queria trazer para o assunto de gestão de estoque e gestão de categoria na farmácia, né? Como isso pode influenciar na experiência do cliente e que é imprescindível quando a gente fala de gestão de categoria. Acho que começar pelo Rogério, que é Ah, esse tema eu gosto muito. Rogério, gerenciamento de categoria, Rogério. Ele até brilhou os olhinhos aí. Não, ele é um dos pioneiros nisso, né, Rogério? Nossa, é verdade. Eu gosto. Esse é um tema. Eu tive boas escolas, Oscar, e aí me faz ter um olhar aí de desenvolvimento de categoria. E uma coisa está muito linkada à outra, né? Acho que de uma maneira. Vou tentar trazer uma maneira muito simplista e resumida a isso. Eu acho que a gente, primeiro, a gente é cercado por categorias quando entra na farmácia, né? E elas são muito fáceis de identificar quando a gente entra no autosserviço. Então, toda farmácia já tem sua seção lá do OTC, tem sua seção lá do cuidado para cabelo, primeiros socorros e assim por diante, dermocosmético e assim por diante. Então, essas seções é o que a gente chama de categoria. E cada categoria, ela tem o que a gente chama de estrutura da categoria. Então, ou seja, as famosas caixinhas da categoria. Então, quando a gente pensa lá em, por exemplo, gripe e resfriado, né, é uma categoria grande, importantíssima, explodiu na pandemia, né, não preciso nem explicar aqui o porquê. A gente entende que nessa categoria a gente está falando de antigripal, de salina nasal, de pastilha de garganta, xarope e assim por diante, né, e produtos para alergia e tudo mais, que ficam juntos nessa categoria. O que o mix tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Você, varejista, não consegue desenvolver bem, né, gripe e resfriado se está faltando o produto de uma dessas caixinhas. Então, desenvolver bem gripe e resfriado e não ter, por exemplo, uma salina nasal, você está perdendo oportunidade. E você está mostrando para o seu cliente que na tua loja não tem produto suficiente para a necessidade dele. Então, para quem busca um produto, ele tem uma necessidade correlata naquele ambiente de categoria. Então, o mix ele tem muito a ver com essa estrutura e estratégia de categoria. E quando você quer ser profundo em determinada categoria, você precisa entender o que compõe essa categoria. E aí vai lá e, claro, cadastra produto, né, tem que colocar e rechear, eu brinco, as caixinhas com os SKUs das indústrias, né? Então, acho que esse tema é muito importante, né? Ele tem tudo a ver com experiência de compra do cliente. Isso já é mais trade marketing, né? Vamos pensar aqui na história, isso é um trade puro, né? De entender como que você, varejista, apresenta essas categorias, né, para o seu cliente. Tanto na parte exposição, quanto também no mix de produto. Então, gestão de estoque tem a ver com isso. E eu dou um passo anterior à gestão de estoque, que é cadastramento de SKU. Eu tenho visto muitos cases de varejistas querendo desenvolver determinada categoria, mas o primeiro passo, quando ele olha que perfil de SKU que eu tenho cadastrado, já começa a ver um monte de oportunidade, né? Às vezes, SKUs em excesso, em determinada caixinha da categoria, tem muita oferta para a mesma solução e, ao mesmo tempo, está faltando SKU específico para alguma necessidade daquela categoria. Então, é um tema importante, é um tema que nós do Retail Pharma a gente se preocupou desde sempre. A gente foi trazer aí, junto em parcerias com a IQVIA e vários players do mercado, uma visão mais estruturada sobre as categorias que compõem o autosserviço da farmácia. Então, esse tema eu gosto muito, Oscar. Esse tema aí mostra muito resultado e dá impacto na venda direto, né? Você sentou na cadeira do varejo muitos anos, você sabe disso, né? Quando você acerta a mão, faz um ajuste de categoria, pum! Às vezes aquela categoria dá um resultado de 10, 15, 20%. É impressionante aqui, né? E aí eu vou resgatar um pouco da minha experiência como varejista, né? E eu queria falar 2 cases, né, interessantes. Um é que medicamento, isso aqui já é algo que é bastante conhecido no mercado, mas é importante reforçar. Um consumidor de farmácia, se ele tem uma receita com 3 produtos, se ele tem 2 na farmácia, não acha o terceiro, a chance dele ir embora sem comprar nada é muito grande. Isso é muito batido, mas isso ainda é uma realidade. Eu estava recentemente com meu pai, fui comprar um medicamento para ele, era só um produto que era de prescrição, eram 2 de autosserviço, e ele não tinha, os 2 de autosserviço não tinham de prescrição, e eu acabei indo em outra farmácia, né? Então, acho que isso é bastante importante. E um outro ponto, quando também eu era varejista, e aproveitar um pouco do que o Rogério falou sobre propagandista, né? Eu também fui propagandista e talvez tenha entendido essa dinâmica, como ela é importante. Eu fiz um trabalho junto com os propagandistas da região e trabalhava sempre os lançamentos, né? Lançamento da indústria,
que era um lançamento relevante, eu colocava na farmácia logo de saída, fazia um trabalho junto com os propagandistas para que eles divulgassem para os médicos de que na farmácia que eu trabalhava tinha os lançamentos, que era uma dificuldade para a indústria farmacêutica ter o lançamento no estoque. E isso o que acabou acontecendo? Os médicos começaram a indicar sempre qualquer produto, seja lançamento ou não, que vá na farmácia X, que aquela farmácia era uma farmácia que tinha todos os produtos. Então, criar essa imagem também faz parte da jornada, e aí expandindo até para a jornada do médico, né? Ela é importantíssima para você criar aquela imagem de que você é um varejista que tem os produtos que estão sendo prescritos. Tá? Então, observar o estoque é um desafio, são muitas SKUs, tem um custo, tudo isso a gente sabe, mas você saber trabalhar bem as SKUs, saber trabalhar quais são os produtos que eu preciso ter, quais são aqueles que eu não preciso ter 5 tipos de um mesmo produto, né? Posso ter 2, 3, né? E aí você vai equilibrando o seu estoque. Vocês dois citaram coisas extremamente importantes aí, e lembrando, né, especialmente nos programas de pacientes, você tem muitos produtos da curva B e C. São produtos, às vezes, que você sabe que tem um giro muito baixo, que são, às vezes, de uma patologia muito específica, né? Tem que ter um olhar muito cuidadoso com isso, porque atrás crítico, de um medicamento para Alzheimer, que não tem um grande mercado por trás, tem uma família, tem um paciente, tem um cuidador, tem alguém que está indo comprar, que é o shopper, né? Mas que, na verdade, não está consumindo, às vezes, para alguém. Então, essa atenção é muito importante. E também olhar para as regras dos programas, que tem programas cujos descontos eles são oferecidos a partir de segunda caixa, né? E é importante que o maior desconto está sendo dado para o paciente que comprar 2, como aconteceu com essa experiência que você teve. Não tinha estoque, o que você faz? Bom, eu preciso comprar e eu não vou perder o desconto, porque eu vou para uma outra loja, né? Então, esses detalhes que a gente sempre falou, aproveitando o começo lá que você citou, né? O detalhe é que faz a diferença. E na hora do final, cada um desses detalhes que eu deixo de atender é uma continha a menos no final do mês lá que eu deixo de receber. Né? E até mais, né? Porque um consumidor, um paciente de programa, ele não compra só naquele mês. Né? Então, um detalhe desse fez com que eu perdesse o Oscar durante um Talvez ano. Eu perdi ele para sempre. Exatamente. E detalhe, era um produto que eu deixei de comprar que a farmácia tinha em estoque de R$290. Né? Ele não tinha outros 2 produtos que eram bem mais baratos de autosserviço, mas como não tinha, eu fui em outra farmácia. E na outra farmácia eu encontrei os 3 produtos. Então a probabilidade de voltar nessa farmácia é muito baixa. E assim, gestão de categoria tem tudo a ver também com comunicação, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, algumas dicas ali sobre estratégias para a gente se comunicar com esses diferentes perfis de pacientes, de consumidores, com as gerações diferentes que têm vindo para nossas farmácias, que vale abrir um pouquinho que foi no começar. Eu acho que hoje a gente ouve novamente aquelas palavras do marketing, né? Omnichannel, multicanal, né? No fundo, acho que o que a gente tem que levar em consideração é que o paciente hoje, ou os consumidores em geral, são impactados por diferentes formas de comunicação, né? Eu abro um SMS, às vezes, para ver uma conta que está vencendo, abro também um WhatsApp, recebo um e-mail, né? Eu leio de todas as mídias, eu consumo através de vídeos. Então, o que a farmácia precisa? Não precisa ter um grande arsenal, ela precisa estar atenta que, da forma como ela pode se comunicar, com o recurso que ela tem, até uma planilha de Excel serve. Se eu conseguir controlar que quando você comprou aquele medicamento, aquele tratamento tem compliance, você tem data de 30 dias, eu gerar um alertinha para você na semana que eu sei que está acabando, eu faço um e-mail, um WhatsApp, uma lista de chamado no WhatsApp e pronto. Eu falo, Oscar, está acabando a sua caixinha, vem aqui falar comigo, né? Eu outro dia vi minha filha recebendo uma ligação de uma loja, de uma farmácia, dizendo, nossa, você passou aqui para tomar um remédio. Pô, eu falei, estranho, era uma rede. Falei, será que eles têm tempo para fazer isso? Provavelmente está coletando essa informação, ela está identificando como um consumidor potencial. Você pode traçar N estratégias para isso. Olha, eu vou pegar esse perfil de consumidor que eu não tenho na minha loja e vou começar a selecionar. Toda vez que entrar uma moça jovem ou um determinado perfil ou um cliente desconhecido, eu vou começar a organizar isso. E o time é muito importante para ele perceber a sua estratégia, porque se só um fizer, não vai adiantar. Você tem que treinar essa galera e falar, pessoal, vamos fazer o seguinte, olha, eu tenho um grande interesse de crescer neste público, então vamos começar a olhar um pouco mais sobre que atenção eu posso ter, que tipo de serviço, que tipo de comunicação eu posso gerar, e tem uma série de outras soluções muito simples que você pode adquirir, como serviços de disparo, WhatsApp, listas de disparo, que você pode comunicar facilmente
usando também muito aquilo que o Rogério, eu me lembro que ele falou há pouco aí sobre usando a sua farmácia como um grande showroom. Porque você tem ambientes nobres da farmácia, às vezes são pouco explorados, né? Chega lá o paciente, às vezes não sabe, não consegue ler uma informação, não consegue se localizar, e aí você vai perdendo, né, rentabilidade, vai perdendo resultado aí, né? Não, perfeito, Fernando. Eu também faço essa reflexão da comunicação naquela estrutura da jornada, né? Pré-loja, dentro da loja, pós-loja. Acho que tudo isso dá para explorar diferentes canais e diferentes objetivos de comunicação. Isso é muito legal. O pré-loja, a gente tem um grande objetivo de aumentar o tráfego para dentro do ponto de venda. Você, varejista que está ouvindo a gente aí, sabe que esse é um grande desafio. Encher a loja, né, de cliente. Acho que esse é um baita desafio. Então, acho que o pré-loja ele tem esse desafio mesmo. Não é à toa que um tabloide de oferta, por exemplo, é muito utilizado para mostrar algumas ofertas, né? Dar uma provocada no teu cliente ali que entra na minha loja que tem produto bom, preço bom e assim por diante. Então, o pré-loja é muito voltado à geração de tráfego. Dentro da loja, a estratégia de comunicação é muito voltada para a conversão de venda. Ou seja, as categorias estão se comunicando corretamente. Marcas boas, importantes, também estão se comunicando. O que é um trabalho de merchandising, muitas vezes, que a indústria vai oferecer dentro da sua loja, né? Um display, uma comunicação diferenciada. É comunicação de marca para fazer o quê? Para vender, para tentar aumentar a venda, aumentar a cesta e assim por diante. E eu digo que o pós-loja, o grande objetivo do pós-loja de comunicação é fidelização. Tenho certeza que a filha do Fernando ficou encantada com essa ligação que ela não esperava. Né? Alguém preocupado, o que eu comprei, como é que eu estou me sentindo, né? Tem tudo a ver com serviços farmacêuticos. Então, se eu fosse dar uma dica, é isso. Pré-loja para aumentar tráfego, dentro da loja para converter venda e pós-loja para gerar engajamento e fidelização do seu cliente. E aí, reforçando essa questão da conversão, né? Você falou, né? É um desafio, é uma luta muito grande para você trazer o cliente para dentro da loja. E aí, quando o cliente está dentro da loja, você tem que explorar ao máximo aquele momento. Né? Tem que estar pronto para isso. Exatamente. Né? Então, Sim. você tem que explorar ele. E o explorar é desde o atendimento, ou até você tem diversos perfis de clientes. Aí eu vou lembrar uma farmácia que eu visitei recentemente, que ela no autosserviço, ela tem uma prateleira que fica na parede do canto. Eu tenho 1,75 m, eu não alcanço a última prateleira dessa gôndola. Então, assim, se eu quiser um produto que está lá, eu vou ter que pedir a alguém uma ajuda, né? Aí eu vou ter que pegar alguém com disponibilidade, ou eu vou desistir. Eu digo, eu quero aquele produto, mas tá dando trabalho, eu não vou, assim... A loja tá cheia, eu não vou conseguir, né? E assim, é uma prateleira que eu acho que nem você, Fernando, que é mais alto do que eu, você alcançaria. Então, assim, são dificuldades que você tem que pensar como é que é essa jornada desse cliente, né? Observar isso. Sim. Se colocar detalhe, na né? pele do cliente. Detalhe, Você falou de atendimento, Oscar. Atendimento talvez é a forma mais impactante dessa comunicação. Né? A gente se comunicar com o funcionário daquela loja, para ele entender sua necessidade. A gente vai falar um pouquinho sobre atendimento aqui, né, em um determinado momento. Mas é exatamente isso. O atendimento é uma grande forma de comunicar, que a loja está se comunicando. Então é importantíssimo aí como é que está a capacitação dessa equipe, a preparação dessa equipe para se comunicar corretamente. Fora as questões do PDV mesmo. Né? Eu fiz um trabalho com uma categoria que tinha esse problema mesmo, os caras. Era fralda adulta. Normalmente a loja colocava tudo no aéreo. Você tinha que pedir para algum funcionário para pegar a fralda geriátrica, que já pode ser uma situação até embaraçosa para quem está comprando. Olha a experiência de compra aqui do cliente. Né? Tem que pedir uma fralda geriátrica, aí você fica um pouco acanhando. Não, é chato, eu sei. A gente tem que ter esse tato, né? E é uma fralda uma categoria que deveria estar mais no autosserviço e muitas vezes ela estava lá no aéreo, né? E gerando um pouco de impacto aí na experiência do cliente. Né? Sim. E Fernando estava falando do Excel, né? Eu lembrei de um caso que a gente teve em 2020. No Portal Drogaria, a gente mede resultado das farmácias nos programas, e teve uma loja do interior de São Paulo que tinha crescido assim absurdamente no portal. A gente ligou para o dono da farmácia e falou: cara, o que você fez para crescer? Ele, eu fiz um negócio super simples. Eu tenho uma estagiária e eu tenho o cadastro dos clientes. Todo mundo que comprava o Portal Drogaria, eu anotava ali: comprou esse medicamento, vai acabar a tal data. E no Excel. E quando chegava 2, 3 dias, ela ligava pro paciente, oferecia, lembrava que ainda tinha o desconto do programa e eu oferecia o parcelamento no cartão de crédito. Ele cresceu assim... Esse cara merece um prêmio. Campeão mas do interior. É isso que a gente fala.
É o prêmio, o cara marcou o gol, exatamente. São coisas simples que, lógico, quando você perceber que isso deu certo, você pode talvez chamar sua software house e falar, olha, eu quero melhorar isso aqui. Eu quero estruturar isso porque agora eu não tenho capacidade mais de fazer no Excel. Ou extrapolou aquilo. Cresceu. Mas você já pagou, valeu a pena. Agora eu vou sofisticar isso aqui, vou fazer um disparo automático, vou fazer uma ação, ou vou criar minha página no Instagram, vou começar a melhorar toda essa estrutura, porque o caminho das pedras me mostrou que eu estou certo. E muitas vezes a gente não toma a decisão de fazer, isso custa caro, isso porque essas experiências não foram tentadas desta forma. Eu já quero fazer o ideal. Eu tenho um sócio, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque o programa não é esse, mas ele sempre fala assim, o bom inimigo do ótimo. Não é isso? Faz o que dá para fazer, mas faz. E depois você vai reformulando, vai aperfeiçoando, né? Vamos falar o Arnaldo, que é dono dessa ideia, né? Então, o bom inimigo do ótimo. Faz, né? E aí vai no Excel, beleza, deu certo, chama o pessoal, fala, galera, olha o que nós fizemos aqui que funcionou, né? Tirei a fraude ali, melhorei a relação de experiência daquele consumidor. Pessoal, isso funcionou. Vamos entender um pouco mais onde a gente pode mexer. Então, essas pequenas coisas, é a experiência que você melhora, traz uma relação diferente, resultado aparece no dia seguinte, né? E aí você comemora, né? Aí eu lembrei de uma outra situação aqui, que assim, quando eu trabalhei também nessa rede varejista, a gente pedia para o gerente da loja, assim que ele entrasse na loja de manhã cedo, por exemplo, quando fosse abrir, ele entrasse não como gerente da loja, ele entrasse como cliente. E ele entrasse olhando se estava tudo limpo, organizado, se tinha algo que ele, chegando na farmácia, ele identificasse como sendo algo que não traria um aspecto positivo para a experiência. Então, é isso. Quando você entrar na sua loja, entre com um olhar de cliente, né? Não entre como dono, como gerente, como farmacêutico. Entre como se você fosse um cliente. E o que é que você pode melhorar quando você entrar e o que você está observando, né? Tem esse olhar crítico, né? Muito legal essa conversa até aqui. E Rogério, aproveitando que a gente falou bastante de autosserviço, sobre estruturação ali das categorias da melhor maneira, queria te perguntar, como que a gente faz para elaborar e executar boas ofertas, promoções, campanhas, mecânicas de desconto numa farmácia, utilizando ali materiais simples de comunicação, assim, mostrando que é viável, né, para qualquer farmácia. Perfeita a pergunta, Gustavo. Acho que a primeira reflexão que a gente faz, que eu queria chamar a atenção, né, aquela farmácia ainda que não colocou todos os esforços no autosserviço, preste atenção. As vendas de produtos do autosserviço nos últimos anos, são dados mostrados por IQ, via Close-Up, as vendas do autosserviço têm tido taxas de crescimento superior aos medicamentos do balcão. Eu que acompanho o mercado farma há mais de 20 anos, eu nunca tinha visto isso. Isso já estava acontecendo pré-pandemia. Por que eu estou chamando a atenção nisso? O autosserviço da farmácia, ele está sendo muito, como é que eu posso dizer, desenvolvido por indústrias, por categorias, está tendo muita atenção para desenvolver cada vez mais o autosserviço. Então, se você na tua loja ainda não se atentou a isso, preste atenção, porque o mercado está crescendo mais no autosserviço do que somente em medicamentos tarjados. Então, é importantíssimo. Segundo ponto importante aqui para a gente identificar essas oportunidades é ter uma correta disposição das categorias pela sua planta baixa do autosserviço. E aqui, eu não posso vir aqui dar uma dica, coloque no corredor da esquerda, categoria A, categoria B, vai para o canto direito. Não dá para fazer isso. Cada planta baixa de uma farmácia é diferente uma da outra. Então, existe uma inteligência por trás disso, Gustavo, que é muito importante. Onde se posiciona o OTC, onde se posiciona um dermocosmético, onde se posiciona uma categoria de perfumaria e assim por diante. Então, primeiro a gente precisa entender como é que está alocada as categorias nessa planta baixa do seu autosserviço. Para depois a gente vir aqui com essas estratégias de exposição que muitas vezes geram muitas vendas, né? Então, vou dar um exemplo. Outro dia eu estava numa farmácia e essa farmácia colocou um ponto extra no balcão. Bom, balcão, aquele ambiente do balcão, exposição em cima do balcão, ela é muito nobre, né? A gente sabe que vende muito, é um ambiente de medicamento. Pesquisas mostram isso. A cada 10 pessoas que entram na farmácia, entre 7 e 8 vão para o balcão. Ou seja, é uma área muito nobre de fluxo de clientes lá dentro. E eu vi uma farmácia de rede grande, tá?
colocar, por exemplo, um ponto extra de chocolate no balcão. Eu achei aquilo um crime, né? Ou seja, é o produto errado no ponto super nobre da loja, né? Ali um balcão, você vai colocar um display de OTC, você vai colocar um produto ali com valor agregado bacana, deixa o chocolate lá para o checkout, né? É a cara do checkout lá da conveniência. Então, a gente precisa entender, às vezes, o produto certo no local certo também para fazer esses trabalhos de exposição. Por exemplo, pontas de gôndola. Pontas de gôndola são muito importantes. Existem pontas de gôndola dentro de uma loja que são mais quentes e vendedoras do que outras que são mais frias. O que potencializa a temperatura de uma ponta de gôndola? É fluxo de cliente, né? Onde ele passa mais na frente. Então, as pontas, normalmente, de frente do balcão e as conectadas com checkout, normalmente são as mais vendedoras, né? E o que colocar ali? Muita atenção a produtos de sazonalidade. A gente vai começar agora a entrar numa campanha de inverno. Então, para quem trabalha lá em grandes cidades que sofrem muito com o inverno, né, ou tempo seco e assim por diante, preste atenção nessas movimentações. Então, não dá para ter um ambiente de inverno uma ponta de gôndola de protetor solar, se é uma cidade que não tem praia. Então, são essas sutilezas de, primeiro, tentar enxergar uma estratégia de categoria, por isso que tudo começa entendendo uma estratégia de categoria. E aí sim, os produtos corretos popularem essas áreas do autosserviço de uma maneira inteligente, que respeite a estratégia da categoria que o varejista adotar, sazonalidade, né, e produto certo no local certo. Então, chocolate no balcão de uma farmácia, não. É um crime, né? Vamos trabalhar ali, por exemplo, dentro do balcão, produtos de OTC, produtos ali de uma venda com valor agregado maior. Então, essa é a reflexão que eu faço. E dá muito resultado. A indústria, muitas vezes, traz as ferramentas, né, para melhorar a exposição dos seus produtos, fazendo lá um display no balcão, como eu dei o exemplo, colocando lá um clip strip para fazer uma ação de cross-merchandising numa gôndola. É muito bacana isso. E muitas vezes a indústria que vai ofertar isso, né, eu vejo alguns varejistas resistentes. Ah, não, lá vem aquela indústria querendo botar um material de ponto de venda aqui. Claro, tem que ter sutileza para não virar um carnaval, né, de comunicação de uma marca só. Não é isso que a gente quer. Mas essas ferramentas de merchandising da indústria ajudam o varejista a vender mais. Então, muitas ferramentas de merchandising que melhoram a comunicação de marca estão lá para ajudar a vender mais. Lembrando, o momento do PDV é de conversão de venda, né? Faz sentido essa exposição, né, das categorias, né, no ambiente de loja que você está trazendo? Então, é muito importante fazer isso, explorar de uma maneira correta e, claro, né, trocando muita figurinha com a indústria, que vem te oferecer ali materiais que vão poder alavancar a venda dos produtos lá dentro do seu PDV. Perfeito, Rogério. É uma aula aqui. Então, eu consigo, como farmácia, inclusive o apoio da indústria para posicionar ali na categoria. Isso é espetacular, né? E Fernando, perfeito. Aqui a gente falou bastante agora de autosserviço, né? E a gente sabe que, e você já citou hoje, né, que os programas de pacientes, programas de fidelização ao tratamento, eles têm mudado a sua cara, saindo do desconto e indo para um olhar de cuidado de saúde, né? E como que uma farmácia pode aproveitar melhor essa oportunidade, surfar ali essas ações da indústria, né? Super importante essa pergunta aí. Eu acho que a primeira questão que acho que nós temos que colocar aqui é: você tem que avaliar no seu negócio quais são os seus interesses, quais são as suas necessidades, qual o perfil da sua loja, o perfil da sua clientela, né? Porque as dicas que a gente pode dar aqui podem servir para um, pode não servir para outro. Se você tem mais de uma loja, se você às vezes percebe que performa bem um programa numa loja, mas não performa bem numa outra, fique atento a esses pequenos detalhes, porque você pode estar tendo algum erro de informação, alguma conduta ali que eventualmente você pode ajustar com pequenas mudanças, né? Mas em termos de comunicação, acho que é importante que eu sempre reconheça alguns pequenos detalhes, né? E às vezes são ações simples, mas funcionam muito bem. Eu vi numa rede uma vez que eles começaram a marcar os produtos da PBM com uma etiqueta dentro dos medicamentos. Por que foi feito isso? Porque há um turnover muito grande às vezes na farmácia e aí às vezes eu não consigo treinar os funcionários para dizer: esse produto faz parte do programa? Então, aquela rede, o que ela fez? Ela colocou um selinho ali para simplesmente dizer: ó, esse é produto PBM, né? Então, quando o funcionário, às vezes novo na loja, chega lá e pega, ele já sabe: putz, isso aqui provavelmente tem algum programa, né? Então, ele já vai diretamente, sem precisar
às vezes ter que passar por esse processo de treinamento que às vezes não dá tempo, às vezes estou trocando o time, alguma coisa assim, e às vezes deixo um buraco ali nesse atendimento, né? Uma outra questão que é muito importante, nem sempre o consumidor ou o paciente final conhece o nome do programa. Muitas vezes o que está no remédio, na verdade, que está lá na caixinha do medicamento, não tem o nome do programa, e nem sempre, às vezes, tem o nome da indústria. Às vezes essas indústrias estão com medicamentos até com outros nomes, assim, em função de aquisições, fusões que aconteceram, e às vezes os produtos ainda não sofreram toda essa mudança. Então é importante que você tenha uma sinalização muito clara. Pode ser através de um investimento pequeno, colocar um banner bem claro dizendo o nome do programa, o nome da indústria, dizendo nós atendemos, né? Como pode ser até com alguns instrumentos. Hoje você consegue comprar, por exemplo, um tablet, né? Por 600, 700 reais, e colocar ele como um display na farmácia onde você consegue editar isso. Uma pequena agência, às vezes, pode te apoiar, um fornecedor, um freelancer, para produzir um material de bom gosto, né? Dependendo do tipo de público que você tem. Mostrar quais são os programas, ficar atento sobre o ponto de vista, olha, eu recebi agora, eu estou abrindo agora um novo programa. Isso é uma novidade para você, mas é uma novidade para o público do teu bairro também. Eles não sabem que você está atendendo esse programa. Então comece agora a falar o seguinte, agora estamos também atendendo, recentemente, né, vocês informaram, nós estamos atendendo o GSK, o programa Viver Mais. Se eu tenho que contar isso para você, eu também tenho que contar para o meu público, para a minha clientela. E essa é uma informação adicional que pode ser um banner, um cartaz, às vezes até uma informação mais simples, que pode ser feita à mão, ou mais sofisticada se a minha loja merece um destaque ou uma diferenciação em função do perfil de público. Essa atenção pode se dar através também de uma lista para clientes já cadastrados. Eu posso ter disparo de mensagem através de WhatsApp, de e-mail, utilizando bases muito simples de atuação, ou mais sistemas mais complexos através de CRM, que às vezes um software de gestão na sua loja já faz. Dá uma olhadinha, porque às vezes esse software já tem essas soluções. Eles talvez estão nativos lá e você não está despertando para esse tipo de uso, né? A hora que você começa a montar isso, se pergunte, qual é o meu interesse, aonde eu quero crescer, que programa eu preciso ser melhor, né? Que programa eu estou performando abaixo daquilo que eu imaginava e poderia ser melhor, que produtos poderiam me ajudar muito no meu mix, agregando valor e faturamento para o meu negócio. Então, essas perguntas precisam ser respondidas por você na hora de planejar, né? E não são coisas muito sofisticadas, mas acho que você tem que parar um pouquinho para ver para você, da onde eu dirijo a minha estratégia de comunicação junto aos meus clientes, junto também à minha equipe. É importante que a equipe esteja muito afinada e alinhada com isso, né? Especialmente quando a gente tem essa troca, né, às vezes o turnover dentro da farmácia, né, a troca de colaboradores, e nem sempre todo mundo entra sabendo tudo o que você tem. Aí geram ruídos aí, né? E aproveitando, você falou de CRM, informação, né, Fernando? O novo portal Mais Clientes entrega isso na mão e mastigado para a farmácia, né? Mostrando os principais programas, os que foram recentemente liberados para aquela farmácia, quais são os produtos, onde ela está indo bem, onde ela está indo mal. Então, é um grande apoio para o planejamento da farmácia, né? Usa e explora isso, né? Né? Conta, né? Porque se eu te contei que você está ali, né? Quantos dos seus consumidores sabem que também você está com aquele programa, né? Pode ser que, né, essa informação não chegue direto para eles, né? Sim. E aí, unindo os dois pontos, né? Falando de autosserviço, falando de programa de fidelização, eu lembro que a indústria tem lançado cada vez mais programas de fidelização para produtos de autosserviço. Sim. Né? Então, você tem aí indústrias fazendo programa de fidelização, seja ele com preço, com brindes, porque aí você fala de produtos que você pode dar algum tipo de material. Com loyalty, né? Com resgate de produtos. Exatamente, também, né? ou pontuação, né? Que você pode. Exatamente. Então, o autosserviço é algo que você tem que trabalhar muito bem trabalhado para poder utilizar todo o potencial que ele tem. Né? Exatamente. Perfeito, Oscar. Não, o autosserviço é o cartão de visita, né? A gente, é muito legal estar numa farmácia que ela está bem ambientada, você entende onde estão as categorias, você tem um ambiente bem organizado, bem iluminado, sem estar bagunçado, é convidativo. É muito simples, é só a gente sair um pouco do canal Farma, vamos pensar no canal alimentar. Vocês gostam de entrar numa loja para fazer compra, numa loja bagunçada, cheia de caixa, num lugar, categoria que você não entende onde está tal coisa. Então, ou seja, a loja precisa se organizar, né? Então, eu digo que é o grande cartão de visita de uma farmácia, é o autosserviço. Como que ela está desenvolvendo e trazendo isso e convidando o seu cliente para entrar. E eu lembro também, lembrando aqui meus tempos de varejista, você tem produtos que o cliente não... Aí é a questão do olhar, o olhar do cliente, que o cliente não sabe onde está, né? Assim, um produto que não tem uma categoria definida, né?
Talvez Rogério me ajude aqui a lembrar de algum exemplo, mas você tem produtos que você não tem uma categoria definida, ele pode estar em 2 locais diferentes. Você pode expor nos 2 locais, né? Você pode colocar um como se fosse seria um ponto natural, colocar ele lá ao lado de outros produtos, e você pode colocar no que seria talvez uma procura secundária, ele no strip, né? Para fazer um cross-merchandise. Então, o caso dos testes, os testes recentes, eles não têm uma categoria dentro da farmácia. Eles entraram muito recentemente, né, Rogério, em função dos testes de imunidade, testes de Covid e tudo. Isso tem que explorar o ponto nobre, porque aumentou a procura por esse produto e não necessariamente você tinha um espaço na farmácia para isso, né? É um exemplo bem isso aí. Sim, perfeito. E seguindo aqui, né, nas perguntas, né, a gente recebe bastante dúvida de farmácia, assim, quando que eu devo entrar, patrocinar ou realizar algum evento de saúde, beleza, de bem-estar na minha região, patrocinar uma corrida do bairro? O que vocês acham desse tipo de estratégia de marketing para trazer e posicionar a marca da farmácia? Eu acho assim, tudo é o legal disso, assim, porque tudo que envolve saúde e bem-estar, a farmácia pode de alguma maneira estar envolvida, se expondo e assim por diante, né? Eu gosto muito disso, né? Porque assim a gente começa de novo a estar falando de marketing aqui, experiência com uma marca, experiência com um varejo específico. Então é muito legal, né? E eu sou um fã das campanhas de saúde, campanhas de conscientização, campanhas, sei lá, de prevenção da hipertensão com medição de pressão e assim por diante. Tem vários temas que dá para brincar. Nutrição é outro tema muito forte. A gente vê o crescimento absurdo, né, da categoria de nutrição como um todo na farmácia, né? Suplementos para adulto, não só para criança, mas também para adulto, está crescendo muito. Então, a gente consegue pegar vários ganchos de temas ali que estão na cabeça do nosso cliente, né? Estão na cabeça da população, e você pode ser um ponto de referência, um ponto de aprendizado, né? Aprendizado e monitoramento da sua saúde linkado com a farmácia. Então, eu sou um fã desses programas aí, eventos ali de tudo que envolve aí saúde e bem-estar. Acho que a criatividade pode explorar bastante aqui, né? E a farmácia tem tudo a ver com esse momento, né? Eu assim, focado bem em saúde e bem-estar, né? Quando sai um pouco dessa esfera, eu já acho um pouco, dependendo da história, um pouco crítico. Mas linkado à saúde e bem-estar, putz, é golaço. A gente tem vários cases aí, né, não só de grande rede, como farmácia independente, desde uma corrida de rua, entendeu? Você consegue fazer parcerias, né? Tem várias coisas ali para interagir, né, com a população local. Acho que completando isso que o Rogério falou muito bem, acho que é sempre a percepção do que é o perfil da minha loja, né? Se eu sou uma loja de bairro, se insira na comunidade. Porque se você está no bairro, você precisa entender o que a comunidade está fazendo. Então, muitos bairros têm aplicativos, tem no Instagram lá, os amigos do bairro se seguindo e tal. Participe, esteja lá, não precisa estar anunciando, mas participe, ofereça algum conteúdo, alguma informação, ou se torne presente, se torne lembrado. Quem não é lembrado, né? Não adianta, não é visto, né? Então eu preciso estar participando das comunidades, organize pequenos eventos, seja ativo. Acho que a pró-ação com campanhas desse tipo, entendendo como é que é a característica da população do meu bairro, vai fazer com que você se aproxime mais. Se você está numa zona comercial mais intensa, se aproxime das empresas, ofereça serviços, ofereça palestra dentro das próprias, né? Eu vou falar aqui de RH a departamento pessoal. Depende. Eu posso estar conversando com o RH, ou posso estar falando com uma empresa que tem 30 funcionários lá e oferecer uma ajuda de uma orientação, uma palestra, uma medição, algum serviço que eu possa oferecer, estando perto das empresas. Eu preciso ir à frente. O marketing hoje em dia é um marketing de ativação. Eu preciso ir em direção. Se eu deixar lá e ficar esperando, desculpa, você vai sofrer mais, né? Eu tenho que tomar uma posição mais proativa, que o Rogério falou também, né, do pré, né, da pré-compra e da pós-compra. Ou seja, no momento que eu estou na experiência da loja, você tem lá toda uma experiência, uma bagagem de balcão, de autosserviço. Cata o cliente e aproveita que eu sei que você sabe fazer bem feito. Mas enquanto ele está fora, ele está sendo impactado. E depois que ele comprou, né, eu tenho que ainda continuar essa experiência com ele. Então, vale aí, né, se está atento a essas iniciativas. Não precisa gastar muito dinheiro. Acho que tem que ser boas ideias, podem ser feitas de forma muito simples e às vezes você começa a identificar na sua equipe quem da sua equipe talvez tenha mais desenvoltura para te ajudar, como aquele farmacêutico ou farmacêutica pode te apoiar numa palestra, numa atividade, porque eles têm informação para isso. Então, organizar, botar lá o dia da medição, fazer uma ação
presente que você vai começar a ser percebido de outra forma. Eu acho que é só para reforçar relacionamento. Relacionamento. É verdade. E andando aqui, né, a gente falou bastante de atendimento, né? Que aí é o loja, né? Tem o pré-loja, o pós-loja, a gente falou bastante. Mas e no loja? Como que eu treino, capacito? O que eu preciso setar ali de padrão de atendimento? Preciso ter um padrão? Exigir um mínimo na minha loja pro meu time? Como que vocês enxergam o tema atendimento? Eu vou passar um pouco mais para aquilo que eu talvez trabalho bastante e aí para a gente dividir aqui as respostas, né? No que diz respeito ao programa de paciente, eu acho que tem alguns padrões que devem ser seguidos, né? O primeiro padrão é o padrão da adesão. Quando eu recebo o paciente, fique atento aos procedimentos de adesão que eu tenho que seguir, porque eles são vitais para o engajamento do paciente. Captar informação, consentimento, né? Hoje temos a LGPD, nós precisamos avisar sobre isso, fazer com que eu consiga cadastrar as informações de forma correta. Isso é importante, porque a hora que eu tenho um e-mail, um celular, vai servir tanto para mim quanto vai servir para que a indústria estabeleça um elo de comunicação desse processo com a tua loja. Expor as regras. Olha, que regra está aqui disponível para você? Tem regras de 1 caixa, 2 caixas, 3 caixas, né? Como funciona o programa, né? Quem sabe até mostrar, olha, você pode acessar o site desse programa aqui, porque tem uma série de serviços à sua disposição. Acho que foi o Rogério que comentou, né? Tipo, que serviços ele tem que ele pode embarcar também e falar, olha, tem aqui um guia nutricional, mas posso dar uma ajuda para o senhor aqui para entender isso. Então, esse tipo de carona no momento da transação vai abrir a oportunidade de tickets maiores, até de quem sabe, olha, vamos até olhar como é que o senhor está, se eu tenho algum medidor aí, né? Se eu tenho esse aparelho em casa, né? O senhor precisa do inalador também, o senhor precisa disso. Quer dizer, ele começa a olhar para uma abrangência maior e o consumidor, pô, é tudo que eu queria, né? Alguém que está pensando em mim, né? Esse tipo de atenção em programa de paciente é a cereja no bolo, né? Você vai se destacar e a indústria vai perceber. E só reforçando, a Interplays, através do programa Mais Clientes, traz toda uma bagagem de informação, de treinamento e trazendo um dado, Fernando, a gente observa que as equipes que recebem o treinamento que a gente dá, quando a gente observa desempenho em vendas antes e depois, ele cresce no mínimo 28%. Então, assim, você vê, observa o quanto o treinamento faz essa diferença. E aí a gente fala de padronização e a gente não pode falar de padronização sem falar em treinamento, sem falar em desenvolvimento. E o meio de loja, acho que a gente falou bastante do balcão, mas e o pessoal que fica ali no dermocosmético, no autosserviço, como que... Primeiro eu vou fazer uma crítica aqui, viu? Assim, porque a gente usa muito o termo balconista. Para mim, balconista, a gente entende que o balconista tem que ficar no balcão. E absolutamente, o balconista ele tem que atravessar o balcão e ir até o restaurante. Mudou. É o atendente, né? Ele não é um balconista que fica parado no balcão. E aí, isso tem a ver, de novo, aí, independente se é no autosserviço ou no balcão, eu faço uma reflexão também quando a gente fala sobre atendimento, de, primeiro, o funcionário da loja identificar que se aquele cliente que entrou naquela loja vamos fazer uma reflexão, né? Por que ele entrou na loja? Porque ele tem uma necessidade, né? Essa necessidade pode ser para recompor o estoque de algum produto que acabou na casa dele, seja um desodorante ou um medicamento de hipertensão, não importa o produto, ou ele está naquele exato momento numa necessidade para consumo imediato. Então, se eu estou com uma dor de cabeça e eu não tenho um analgésico na minha mochila, estou no meio da rua, eu vou entrar numa farmácia para comprar um analgésico porque eu estou com dor de cabeça. Então, existe uma etapa muito importante num atendimento que é identificar a necessidade do cliente. Ele está lá para quê? Né? Qual a necessidade dele? Ele está no meio de uma gripe e ele foi lá comprar um antigripal X que você vai oferecer para ele? Por que eu digo isso? Quando a gente entende a necessidade, a gente pode abrir um leque de novas sugestões para esse cliente. E aí vinha uma abordagem que a gente chama de venda assistida para esse cliente. Não é empurroterapia, é venda assistida. Se eu entro numa loja e estou gripado, legal, eu vim lá com uma necessidade, comprar um antigripal. Só que eu tenho um potencial de compra, se eu sou cliente gripado naquele momento, eu poderia comprar uma vitamina C, para não acontecer esse fenômeno da gripe de novo. Eu posso comprar uma salina nasal para fazer uma limpeza das vias aéreas, que reduz muitas vezes um processo de rinite alérgica e resfriados. Eu posso comprar uma pastilha de garganta, numa pergunta de um atendente, mas você está também com algum sintoma de dor de garganta?
né? Então, essa interação de investigar melhor essa necessidade abre um leque, gente, de venda de outras coisas. É o que a gente chama em trade marketing de complemento de cesta de compra. Eu vim para comprar um produto A, eu vou levar esse produto A, mas eu vou levar o B e o C, porque aquilo agregou na minha necessidade. E o que é mais legal nisso não é só o aumento de venda do varejista, é gerar uma grande satisfação pela experiência de compra bacana que eu tive naquela loja. Então, eu não fiquei só naquela discussão. Isso acontece muito em RX, né? Quando a gente vai lá para o balcão e tem lá a PBM, muitas vezes o medicamento que está numa PBM tem um genérico, tem um similar, tem tudo, e fica aquela discussão para ver qual produto o cliente vai levar naquela molécula específica. Mas espera aí, tem um monte de oportunidade por trás daquela molécula que a gente não se atentou. É o exemplo da diabetes com medição de glicemia, com produto cuidado para a pele. Tem um monte de coisa amarrada aqui, né? Tem um outro produto também, que eu sempre esqueço o nome da molécula, isotrotieína, se eu não me engano, que é o Roacutan, né? O famoso Roacutan para tratamento de espinha. A gente falou muito em dermo, você perguntou de dermo, né, Gustavo? Às vezes, um bom atendimento no balcão de um produto de RX de combate à acne, você vende um kit completo de dermocosmético nascendo a jornada lá no balcão. Então, gente, as categorias se falam, elas têm um cross-categoria, como a gente fala aqui, muito forte. Agora, onde é o ponto central? Entender a real necessidade do nosso cliente. E ali nessa conversa, num atendimento, numa preparação, você falou sobre treinamento da equipe, obviamente eu estou trazendo uma visão de oportunidade, mas como é que a equipe se prepara? Treinamento. Entender quais são as jornadas clássicas que acontecem na sua farmácia, para começar a preparar a equipe para um bom atendimento mais completo, com uma abordagem de venda assistida. Eu sou um fã desse tema, esse tema ainda é uma grande oportunidade no varejo farmacêutico. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, e não estou dizendo que está todo mundo preparado para isso. Mas nosso papel aqui é chamar atenção numa grande oportunidade. Então, ter uma equipe de loja aguerrida, motivada, né, e que saiba fazer essa venda assistida em cima de uma necessidade pode gerar grande resultado, tanto em venda como em fidelidade do teu cliente para sua farmácia. Rogério, muito obrigado. Essa tua resposta complementa um tema que eu acho que é importante em programa de paciente, né? A maioria dos pacientes de 50, 60 anos de idade, em geral, ele é polimedicado. Ele é um paciente que está, muitas vezes, em mais de uma patologia. Ele é acometido por mais de uma hipertensão seguida de uma diabetes, é um problema do coração seguida por outro tipo de patologia ou de outra enfermidade. Esse entendimento da venda assistida é muito importante, cara. É muito importante porque no medicamento prescrito mesmo, muitas vezes você vê aquele paciente já passando por mais de uma patologia e eu, às vezes, estou atendendo ele só naquele olhar, né? Tipo, tá aqui, chegou aqui. Eu não pergunto para ele, né? Você tá em algum outro programa, você precisa de mais alguma coisa, né? Que na verdade já está, né? Muitas vezes ele está em outros. E só para reforçar, só para dar uma pitada aí de um tempero, muitas vezes o desconto que é dado sem um pedido é porque você tem um atendimento que não tem valor, que não agrega. Então você muitas vezes oferece desconto sem o cliente pedir, mas porque você tem uma falta de treinamento e o seu atendimento ele é deficiente e você deixou espaço, usa aquilo para você, o seu argumento de venda vai ser o desconto que você vai dar. E talvez sem necessidade, né? Sim. E a gente tem uma estatística no Portal do Varejo de que cada venda vem, em média, acompanhada de mais 3 produtos. Então, é uma baita oportunidade. E o programa de paciente, ele é a categoria destino na farmácia, né? Então, eu vou atrás da isotretinoína. Naturalmente, eu preciso do hidratante. Aí você compõe a cesta. Então, entender quem compra isso, o que mais compra junto, faz parte de um bom treinamento e um bom posicionamento no atendimento da farmácia, né? Muito legal, muito bom. Tá sendo muito produtiva, a conversa passa rápido quando é boa, né? E pra gente fechar aqui com chave de ouro, eu queria abrir para que vocês dessem uma dica, uma mensagem final aqui pra nossa audiência, para as farmácias que estão nos assistindo aqui. Uma dica de marketing e trade marketing para bombar ali o resultado da farmácia. Vamos lá, Rogerão, começar. Foi eleito. Boa, não, legal. Acho que primeiro agradecer aí o convite de vocês, né? E acho que a dica final que eu trago aqui para marketing, eu digo o seguinte: repensem a proposta de valor que a sua farmácia gera para a sua comunidade.
né? Eu acho que o varejo farma ele vem se reposicionando, né? Ele vem trazendo uma amplitude aí agora de serviços, né? E de produtos também, como eu usei o exemplo do autosserviço. Repense uma oferta de valor. O que você gera de valor para a comunidade local que você atua? É só um medicamento barato, né? Que é onde impacta muito a sua lucratividade? O que é? É um lugar, é um porto seguro onde a pessoa vai encontrar todo tipo de produto? Repensa a tua proposta de valor, né? Porque em cima disso você vai saber fazer a comunicação correta. Você vai repensar as estratégias das categorias que você tem na sua farmácia. Você vai repensar o nível de atendimento que você traz, né, do sua equipe de loja para o seu cliente. Então, muito importante isso. Acho que através de uma boa visão, onde a gente quer chegar, uma proposta de valor, a gente consegue repensar aqui nossas estratégias de marketing como um todo. De novo, marketing no sentido da fidelidade, relação com a marca da sua loja na sua comunidade local. E a dica de trade marketing que eu dou não podia ser diferente um pouco de categorias, né? Revejam também as categorias que vocês trabalham, né? A forma como você expõe essas categorias, a forma, o nível de experiência de compra que um cliente teu tem na hora que ele para na frente de uma gôndola, vê uma categoria de autosserviço, ou mesmo nas categorias de RX, de medicamento RX, tem categorias, né? Se a gente for pensar em hipertensão é uma categoria, diabetes é outra categoria, antibiótico é outra categoria. Qual o nível de serviço você pode agregar a essa categoria também do balcão? Que nível de atendimento, que nível de venda assistida você consegue promover, né, para o seu cliente no momento da experiência de compra? Né? Abra um espaço para a indústria. Muitas vezes a indústria idônea, que realmente quer ter um pensamento de sell-out, como a gente fala no mercado, o que é o sell-out? Aquela indústria que tem aquele foco no giro seu da sua loja e não no grande volume de colocação de compra dos produtos que ela vende. Né? Um trabalho colaborativo, sou um grande fã da colaboração comercial. Colaboração comercial com a indústria é juntos, vocês pensando em como podem ganhar junto, crescer resultado junto numa categoria, né? Onde a indústria conhece muito bem do seu cliente, do seu paciente, né? Da jornada, como a gente falou aqui. Abra um espaço para essa indústria fazer um trabalho a quatro mãos com vocês, né? Usar, no bom sentido, a loja de vocês para fazer um crescimento, fazer um trabalho bacana de crescimento recíproco. Então, acho que são as dicas finais aí que eu dou para vocês e, mais uma vez, aí agradecer o convite. Que legal, Rogério. Legal. Isso aí. Bom, primeiramente, super obrigado pela participação. Queria fazer um elogio a vocês aí pela postura que vocês estão assumindo protagonista aí nos últimos anos aí à frente dessa iniciativa com o varejo, né? Acho que nós nunca vimos isso acontecer e é importante deixar claro, né, quanto que a Interplays e o movimento de vocês vem conversando com o varejo. Eu vou amarrar minha dica aí, né? Existe uma coisa que é muito clara que a gente tem que se unir. A colaboração é o maior caminho do resultado, né? A colaboração é onde um parceiro, talvez uma palavra um pouco desgastada, mas ela é real, um parceiro ajuda o outro com ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar, né? Indústria, varejo, Interplayers, os provedores, todo mundo juntos vão fazer com que a gente tenha uma experiência mais rica, uma jornada mais rica, mais lucrativa, que todo mundo ganha e sai todo mundo ganhando nessa brincadeira. Então, acho que a dica que eu dou aqui, fique atento, nós estamos, o movimento colaborativo não é um movimento de amor, de paixão, é um movimento de união para que a gente tenha bons resultados. Com o mesmo propósito, né? O mesmo propósito. Então, se eu tenho formação dentro do programa, consuma, né? Ela está lá à sua disposição para que você possa fazer o melhor. Use aquilo que você precisa usar. Isso eu já sei. Ok, isso eu não sabia, então use. Se eu tenho como estar atento ao que está acontecendo na indústria, explore bastante, conheça os programas, saiba o que está acontecendo, porque você é um centro de serviço da sua farmácia. Como todo centro de serviço, muitas pessoas que vão lá vão buscando o quê? Informação. Posso fazer isso? Como é que funciona aquilo? E se eu não estou atualizado, se eu não estou up to date com o que está acontecendo, né? Eu falar, bom, não é aqui que eu vou botar minha plantinha, né? Porque não é aqui que eu consegui suprir a minha necessidade. Então, acho que a grande dica aqui, além de agradecer e parabenizar você, Oscar, Gustavo, pela iniciativa, é a colaboração. Acho que é um movimento que faz com que as empresas colham o melhor resultado possível e todo mundo sai ganhando. E lá na ponta, um cliente satisfeito, feliz com você, tá? Eu vou aqui talvez dividir em duas partes a dica, né? Como alguém que já trabalhou no varejo, eu deixo duas reflexões, né? Primeiro, entre na loja como seu cliente, com o olhar do seu cliente. Mude a sua percepção para você identificar quais são aqueles pontos de melhoria, né? E a outra
uma outra dica é atenção aos detalhes. Eles são mais relevantes do que você possa imaginar, né? E aí, como Interplayers, eu queria destacar para os varejistas, para a indústria, que conte conosco. Acho que uma dica que eu dou é que consumam o material que a gente coloca. A gente tem uma equipe que está à disposição para poder contribuir para o crescimento do varejo. O varejo é um parceiro, é algo que a gente realmente vem investindo cada vez mais em como ajudar todos os varejistas, da independente até a grande rede, em como ele evoluir, seja no atendimento, na venda, também dos programas de fidelização. Então, essas são as minhas dicas. E acho que o conteúdo foi bastante rico e espero que todos gostem. Muito bom, obrigado. Chegamos ao final de mais um Papo de Especialista. Obrigado, Oscar, Fernando e Rogério, pela participação, por aceitarem o convite. Propósito muito colaborativo. E para você, aproveite para assistir e reassistir novamente o nosso conteúdo no EAD+, dentro do Portal Drogaria e no portal do programa Mais Clientes. Um forte abraço e nos vemos lá.